Rita, bem-vinda mais uma vez, uma boa tarde para você, tudo certo por aí? Ei, Muriel, tudo certo, mas o mercado aí meio que estressado, né? Principalmente quando a gente olha para os juros futuros, é o que mais assusta. Exatamente. Eu quero começar justamente falando sobre as novas projeções do Boletim Focus dessa semana, que trouxeram aí um cenário bem curioso, né? Analistas elevando a expectativa de crescimento do PIB, mas também subiram as projeções para a inflação desse ano. O que explica esse cenário de duplo avanço? O PIB cresce e a inflação também subindo. Ei, Muriel, é o grande paradoxo do Brasil. Eu sempre falei isso aqui. O Banco Central pisa no acelerador para tentar conter a alta de preços, conter a inflação. E o governo pisa no acelerador. Então, um pisa no freio, o Banco Central pisa no freio, o governo pisa no acelerador, o país capota, derrapa e capota. E nós estamos vivenciando isso o tempo inteiro, principalmente agora, a partir do início de 2026, um ano eleitoral, porque até o último trimestre de 25, o que nós vimos foi um PIB praticamente do 0 a 0. Então, aquelas taxas de juros restritivas, a Selic a 15%, elas estavam conseguindo cumprir o objetivo do Banco Central. Aí o Banco Central anuncia, né, o início de flexibilização a partir de março. Aí a gente tem o início do processo eleitoral de uma forma mais forte, com o governo anunciando a cada semana novos incentivos. Aí nós estamos falando de benefícios sociais e crédito com taxas subsidiadas para tudo. Então, de um lado, o Banco Central querendo iniciar o processo de flexibilização das taxas de juros e o governo de uma forma forte, né? Botando o pé ali no acelerador. E aí o que aconteceu? O primeiro trimestre surpreendeu positivamente, com um crescimento muito forte, né? E a gente viu isso no PIB e também no IBCBR. Nós tivemos um PIB crescendo 1,1. Mas qual a qualidade desse crescimento? E aí, de novo, na semana passada, o nosso ministro da Fazenda deu entrevista, o Dário Duringer, dizendo que o governo vai fazer investimentos para proteger, porque para o presidente Lula, esse tipo de incentivo, né, de benefício social, isso é investimento. Aí é gás do povo, energia para todos, Bolsa Família, e vai, né? E mais o crédito. Você tem o MOVE do agro, você tem o MOVE para caminhões e ônibus, e um pacotaço, com cada dia uma surpresa. E o que acontece? O próprio ministro fala em entrevista na semana passada que esses investimentos vão ser ampliados, que o governo vai olhar para os efeitos do conflito no Oriente Médio na economia brasileira. O nome disso é subsídio, que já foram anunciados para gasolina, para diesel, para querosene de aviação, etc. E tudo isso traz um impacto muito forte aonde? Na gestão das contas públicas. E a outra cereja do bolo que está sendo anunciada aí, que está para sair, é o aumento da faixa dos MEIs, né? Pulando aí de 81, na Câmara já estão falando em 130, no Senado 145 mil, e isso vai trazer também mais pressão por causa dos incentivos que o governo dá no recolhimento do INSS para quem é MEI. Então, juntando tudo isso, nós temos uma expectativa de crescimento. Você tem mais dinheiro na economia. E essa expectativa de crescimento, que está sendo revisada para cima, ela vem dessa qualidade de crescimento, que é um crescimento turbinado por crédito, ou seja, pessoas, empresas, famílias se endividando, e turbinada por incentivos sociais, benefícios sociais, com o governo se endividando e não conseguindo fechar as contas públicas no equilíbrio. Então, nós temos, como consequência disso, mais crescimento, mas também mais inflação e, para conter essa inflação, os juros vão subir. E juntando isso tudo, os nossos problemas, se você olha lá para fora, nós temos um conflito no Oriente Médio, um conflito que colocou o preço do barril de petróleo no patamar de $100. E isso causa inflação não só de energia, mas também uma inflação de commodities, porque no mundo tudo tem que ser transportado. Então, realmente estamos convivendo aí num ambiente muito difícil
para o futuro do país, né? Porque nós temos que conviver com um governo que não está colaborando com o Banco Central no sentido de conduzir a política fiscal no mesmo sentido da política monetária. Então você tem uma política fiscal expansionista, o governo gastando cada vez mais, e uma política monetária restritiva, o Banco Central subindo juros para tentar evitar explosão de consumo. Pois é, Rita, eu até aproveito que você trouxe um pouco desse cenário lá de fora para a gente olhar para o cenário internacional, porque a tensão entre Israel e Irã ganhou novos desdobramentos depois do anúncio de trégua e as declarações de Donald Trump sobre um cessar-fogo. Queria entender como que os investidores, na sua avaliação, estão reagindo a esse cenário. Ô Muriel, a gente tem que ficar, ou tem que tentar ficar mais otimista do que pessimista. Então, diante desse cessar-fogo frágil, mas que estava caminhando, de certa forma, para um acordo, o mercado está meio que dividido. E aí eu quero aproveitar para trazer em números como que os nossos problemas estão afetando mais o nosso mercado do que a maioria dos mercados. Então, eu trouxe um paralelo da nossa bolsa, né, com as bolsas americanas. Então, nos últimos 30 dias, nós tivemos uma queda de 8,38% do Ibovespa, sendo que o S&P 500 subiu 0,37%, o Dow Jones 2,57% e o índice Nasdaq teve uma queda de 0,91% nos últimos 30 dias. Quero registrar também que esses índices registraram recordes históricos de valorização nos últimos dias. Aí nós estamos falando no final de maio, início de junho. Eles voltaram a bater recordes históricos de valorização. Enquanto, se a gente pegar o nosso recorde histórico de valorização do Ibovespa, foi no dia 14 de abril. O Ibovespa bateu 199.355 pontos. E hoje, na mínima, ele teve a 168.129. Isso quer dizer que nós tivemos uma queda entre o nosso recorde e a mínima de hoje de praticamente 16%. Ou seja, estamos performando de uma forma muito mais... O investidor está com muito mais medo de comprar Brasil do que, no caso, Estados Unidos, revertendo aquele processo que nós tivemos até final de março, de Sell América e Buy Emergentes. Então, o Buy Emergentes continua, mas o Buy Brasil está bem mais devagar. E isso reflete no comportamento do dólar. Então, nós temos um dólar hoje a 5,18. Então, a gente tem um dólar subindo 2,73 no mês de junho. E em um mês, né, o dólar está tendo aí também uma alta. Né? Então, o que a gente tem visto é que estamos piorando não só por problemas externos, mas os nossos problemas, o fiscal e esse modelo de crescimento que não tem a qualidade do sustentável, ele está afetando a relação, o sentimento do investidor em relação ao Brasil. E isso pode ser mensurado agora nas taxas futuras de juros. A taxa de juros para o final de 2029 já está projetando aí um CDI de 14,84, para o final de 26, agora, né, 14,47, sendo que hoje nós tivemos o Boletim Focus, né, projetando, aumentando a Selic de 13,25% para 13,5%. E grande parte dos bancos já está trabalhando com uma Selic acima de 14% e muita gente já projetando, se houver, um corte de apenas 0,25 ponto percentual daqui até o final do ano. Como a Selic está em 14,5%, então nós teríamos uma Selic final a 14,25%. Mas o mercado, né, na compra e venda lá, né, dos contratos futuros de DI na B3, nós estamos tendo aí nenhuma gordura para o Banco Central cortar as taxas de juros na próxima reunião, que acontece nesse mês de junho. Muito bem, Rita Mundim, obrigada pela conversa mais uma vez por aqui. Um bom trabalho para você e boa semana também. Obrigada, Muriel, para todos nós. Obrigada.